A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, no seu versículo de número 19, que diz: E Pilatos também escreveu um título, e o pôs em cima da cruz. Estava nele escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nós estamos dando continuidade ao que nós estamos falando a respeito de Jesus. O capítulo 19 de João, ele vai falar sobre, ele vai desde o momento em que Jesus ele é condenado à crucificação, né, onde ali, né, eles vão levar Jesus e colocar diante de Pilatos, né, e Pilatos, ele, de um jeito, ele vai buscar uma forma, né, de que Jesus fosse livre, mas ali estava para se cumprir a vontade de Deus. Né? E ali o povo mesmo, junto com toda aquela liderança, né, de judeus, vão pedir para crucificar a Jesus. Lá teria perguntado: devemos crucificar o rei de vocês? E é interessante ver que eles vão até apelar para César, né, o chefe dos sacerdotes, dizendo que não tem outro rei a não ser César. E a partir de então, Pilatos ele vai entregar, né, Jesus para ser crucificado, né, e os soldados vão ficar encarregados de conduzir Jesus. E a palavra do Senhor diz que, levantando a sua própria cruz, ou melhor, levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota. Então, Jesus ele toma a sua própria cruz, né, e vai ser levado para ser crucificado nesse lugar chamado Caveira. E nós observamos que esse lugar chamado Caveira é um lugar, onde o Senhor ele foi crucificado, né? Isso é chamado também de Calvário, né? Porque diz que o crânio do homem primitivo foi enterrado lá. Né? Uma tradição, né, mencionada por Jerônimo, né, afirma que este é o local onde o crânio de Adão, né, estava enterrado. Né? E a tradição diz que nesta cidade, ou melhor, nesse mesmo lugar, Adão viveu e morreu. Né? Então, podemos dizer assim, ou seja, Jesus, né, que é considerado o segundo Adão, ele vence a morte no mesmo lugar em que o primeiro Adão morreu. Então, aonde ali vidas foram ceifadas, Jesus ele vai vencer a morte. O único que vai passar pelo processo de crucificação, ser pregado numa cruz e vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o nosso Senhor. Então, nós vamos ver que no versículo 21, né, ou no versículo 20, né, após ali os judeus lerem o título que estava, né, que Pilatos escreveu e pôs ali, né, em cima da cruz, né, esse título ele estava escrito em hebraico, grego e latim, né, então não tinha como se perder tudo isso, não seria algo que ia ficar simplesmente, né, para aquele momento, mas que iria e chegou até nós. E nós vamos ver que nesse título, né, que estava escrito, os judeus vão ficar aborrecidos, pois eles diziam, né, que Pilatos não deveria escrever rei dos judeus, mas escrever que Jesus ele disse que sou rei dos judeus. E Pilatos vai responder para ele: o que eu escrevi, né, dando um ponto final e dizendo que não iria mudar nada ali. Nós vamos observar que esse título dado,
né, é um título irônico, né, que eu falo desde os outros episódios, que para mim Pilatos ele é irônico o tempo todo. Ele coloca Jesus diante daquele povo, eis aí o rei de vocês. Quando ele está ali provocando até mesmo os sacerdotes, todos ali colocando, né? É como se fosse alguém que estivesse aproveitando uma situação para fazer um marketing, né? Para poder ser engraçado, e não tinha graça nenhuma, não tinha nada, né? Para poder ficar viralizar, como é o dia de hoje, né? Tem gente que fala umas besteiras para viralizar na internet. Tem uns que gostam de falar em cima do altar, contar piada, contar história, para ser engraçado, para os outros achar graça. Isso não é digno, né, de nenhum homem de Deus, ele deve levar por esse caminho. Se é feio para o ímpio, para Pilatos lá, né, já era escarnecedor, era feio, imagine para um crente. Então hoje tem o próprio crente faz piada da própria palavra, dos próprios irmãos. Isso, no meu modo de ver, não é agradável. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, Pilatos ele vai ser irônico, mas ironicamente, ainda que ele serviu para retratar com perfeição a realidade dos fatos, né, eles estavam crucificando seu próprio rei, que veio para salvá-lo, apesar da ironia, apesar da graça, né? Ele estava ali fazendo realmente aquilo que o Senhor tinha mandado, porque tem muitos que sem perceber acaba sendo usado até por Deus, sabe? É Deus que está permitindo. Então isso vai acontecer e vai aborrecer aqueles homens, né? Porque eles não queriam que fosse escrito daquela forma. E Pilato vai dizer: o que escrevi, escrevi. Então, havendo, pois, os soldados crucificados Jesus, eles tomaram as suas roupas e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e a túnica, né? E era a túnica sem costura, toda em tecido, né? Desde cima até baixo. Nós vamos ver que ali eles vão fazer e vai se cumprir, né, uma passagem que está lá no livro de Salmos, né, onde o próprio salmista ele vai relatar sobre isso, né, que quando eles fazem ali, eles lançam sorte, né, das minhas vestes, quando diz, né, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes, está em Salmos 22, 18. Então, até o que estava acontecendo fazia parte daquilo que está na Escritura, já estava escrito e aconteceu. Em 24, vai dizer: disseram, pois, uns aos outros: não apartamos, mas lançamos sorte sobre ela. De que será? De quem será? Para que se cumprisse a Escritura que diz: entre si partiram minhas roupas, sobre minhas vestes lançaram. Os soldados, pois, fizeram assim. É o que nós falamos. No versículo 25 diz: estavam juntos à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. E vendo Jesus a sua mãe e aos discípulos, a quem amava, que ali estava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, ali, quando ele diz: mulher, eis ali o teu filho, né? E depois vai dizer ali para o discípulo amado, que é João: eis aí a tua mãe, né? Nós vamos ver que os irmãos de Jesus ainda eram incrédulos por esta ocasião, né? E por isso Jesus, priorizando o lado espiritual, né, em detrimento do físico, ele prefere dar sua mãe aos cuidados do discípulo amado,
né, do que a seus irmãos descrentes, né? Uma vez que João havia sido o único a subir ao pé da cruz e mostrar fidelidade a Cristo até o fim. Então, nós vamos ver que João, o discípulo amado, ele estava com Jesus, ele não negou Jesus. Ele estava ali e Jesus, vendo, né, o cuidado dele com o próprio Senhor, está ali ao pé da cruz, ao subir, né, mostrando isso, fidelidade. Né? O Senhor ali vai amparar, podemos dizer assim, Maria, e colocando aos cuidados de João. E diz a palavra que João ele vai receber em sua casa. Né? Isso não quer dizer, né, que João, né, como muitos falam, né, nós vamos ver que outras religiões vai falar, né, que João ali ele está deixando, né, esse termo receber, né, um ou outro, né, é como se todos, né, que todos os cristãos de todas as eras, que todos nós temos que receber, né, Maria, receber João, né? Não, isso ali não tem, o texto não está embasado nisso, não está dizendo e apontando para isso. Nós vamos ver que nós precisamos analisar o texto e buscar realmente entender, interpretar, né, para que assim possamos, né, estar realmente conectado com o que é a verdadeira palavra do Senhor. Então, nós vamos continuar aqui e no versículo mais à frente, no versículo de número 25, ou melhor, 27, vai dizer: Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam feitas, para que a escritura se cumprisse, ele vai dizer: tenho sede. E aí vai começar a falar sobre toda a parte que envolve a morte de Cristo Jesus. E nós vamos falar isso no próximo episódio. Então, que nesse dia você medite nessa palavra. É interessante ver que quando ele diz ali, né, quando aqueles homens negam que Jesus ele é o rei dos judeus, que ele é o rei, o Messias prometido, Jesus de Nazareno, rei dos judeus, e eles vão negar, é interessante notarmos que, de uma maneira até mesmo indireta, nós podemos também negar Jesus. Aqui os judeus, eles estavam, né, ali não estavam aceitando esse título que estava sendo dado a Jesus como rei deles, né? Mas ele queria dizer que Jesus falou que sou o rei dos judeus. Não, e ali estava sendo reconhecido que era rei deles, mesmo sendo de uma forma irônica. E nós precisamos entender também que todos aqueles que não confessam Jesus como o seu único e suficiente Salvador também está negando Jesus. Também está dizendo que não reconhece ele como seu Salvador, como seu Redentor, como aquele que é o único que pode salvar o homem e livrar ele da morte eterna. Esse é Jesus. E quando não confessamos ele como nosso único Salvador, né, estamos nessa mesma condição do povo daquela época. Então hoje, se você ouve a palavra do Senhor e você está conhecendo quem é Jesus, que você também possa confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida a Ele. É Ele que dá a vida, Ele que toma a vida, mas nós precisamos entregar a Ele, abrir o nosso coração, nos colocar diante dEle, reconhecendo Ele como o único Salvador, para que assim Ele possa nos salvar, para que assim possamos alcançar, né, o amor, a salvação em Cristo Jesus, porque não tem outro caminho a não ser Cristo. Eles vão reconhecer, não vão reconhecer Jesus como Rei dos Reis e vão pagar um preço. E ao longo da história, chegando até 2000 anos depois, chegando no dia de hoje, podemos ver que olha como o mundo está, olha como Israel está, olha como os judeus ainda são perseguidos, olha como foram maltratados ao longo dos anos, olha como foram mortos, queimados,
olha como o povo tem sede de matar, de acabar com Israel. Tudo isso eles tiveram uma oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, de conhecer Jesus como Rei dos Reis. Mas assim não fizeram, assim não reconheceram, como muitos ainda não reconhecem. Ainda estão guardando um Messias, ainda estão aguardando Jesus. Tem muitos judeus que ainda aguardam Jesus. Não crê que o Messias veio, estão crendo que quando começam as guerras, tudo que o Messias vai resolver. Muitos vão se enganar com o falso profeta, muitos vão se enganar com o anticristo, porque não estão confiando e crendo que Jesus, ele já veio, já ressuscitou e foi preparar lugar e vai voltar para resgatar o seu povo. Então, nesse dia você também possa, porque se nós estamos hoje nesse tempo ao qual nós vivemos, ano de 2025, e se estamos vivendo de uma forma aonde ainda estamos displicentes, desligados muitas das vezes, e não percebemos que Jesus ele está voltando. Podemos estar negando, achando que Jesus ele não vai voltar, e ele vai voltar. Ele fez uma promessa, assim como ele foi assunto aos céus e prometeu vir buscar. Ele vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. E a igreja hoje precisa estar ligado e cheia do Espírito Santo, para que venha aguardar a vinda do Senhor. Porque da mesma forma que eles estavam lá acreditando que Jesus não era o rei deles, rei dos judeus, aquele que veio para salvar, eles, muitos hoje também, não aguardam, não crê que Jesus vai voltar. Estão vivendo da mesma forma que eles estão vivendo. Vivendo a sua vida absolutamente, como cristão muitas das vezes nominal, como cristão muitas das vezes que vai até a igreja, mas sem compromisso com a obra do Senhor, mas sem compromisso com o Senhor. Que nesse dia você possa comparar que lá estava Jesus Nazareno, rei dos judeus, e eles não creram. E hoje muitos estão brincando com o evangelho do Senhor Jesus. Muitos não estão levando a sério. Muitos homens de Deus, obreiros, líderes, muitas vidas que estão brincando, não estão levando a sério. Estão achando que já está no custo mais da vida, vivendo como se fosse Jesus não fosse voltar. Jesus vai voltar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, medite nessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no teu coração, que você sentir de compartilhar com alguém, compartilhe. Porque eu tenho certeza, o tempo é chegado, a hora é chegada de voltar e de estar aos pés da cruz, no Calvário. Como João, o discípulo amado, estava. Ele não negou Jesus, como Pedro negou. Apesar de Pedro ter negado, Pedro também era amado por Cristo Jesus. Mas ele estava ali, no momento mais doloroso da vida de Cristo. E nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Jesus ele quer se fazer presente. Então convide ele para a sua vida, não só para os momentos difíceis, mas para os momentos de alegria. Se está tudo bem na tua casa, é porque o Senhor está te abençoando, mesmo sem você perceber. Então reconheça ele como seu Salvador e passe a caminhar com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.